São várias questões que estão provocando o fechamento do comércio de rua, e uma delas é o aumento da criminalidade que pouco a pouco está reduzindo as vendas. E esta violência que está ocorrendo com assaltos à mão armada é, na verdade, o avanço das drogas sobre a pobreza. E a pobreza vai crescendo porque, com o milagre econômico, os gênios de nossa economia no poder indexaram o salário mínimo à Previdência. Então, sem a correção real da inflação desde aquela época, a má remuneração da mão de obra foi erguendo favela por todos os cantos dos centros urbanos. Então, pode-se dizer que o que está provocando a queda das vendas do comércio de rua com a violência urbana são os assaltantes maltrapilhos oriundos de favelas. E como a pobreza e as drogas estão crescendo, fica quase que impossível combater a violência urbana com o policiamento. E o pior pode acontecer ao comércio de rua dos bairros quando o policiamento ostensivo expulsar a Cracolândia do centro da cidade. Porém, como é comum ouvir de economista que os altos impostos impedem o desenvolvimento para uma vida melhor, aí se tem o contraditório do social. Porque a economia não é uma ciência exata, portanto, os argumentos podem ser contraditórios. Então, como economista tem a visão voltada para o mercado de capital, esconde que o que está por trás da mão de obra barata é a exploração. Pois a moeda forte traz investimento. Então, como são os economistas que elaboram as políticas econômicas dos governos, aí, como vantagem para o trabalhador, economistas na época do milagre econômico foram criando encargos sociais sobre salário, e sem que o varejista perceba os custos, esses encargos passaram a retirar do salário, mais que uma vez, o poder de compra da maioria dos assalariados. Então, com a moeda forte e salário reduzido, a arrecadação fica limitada aos gastos públicos. Portanto, políticos foram aumentando os impostos. E esse contraditório que impede a vida melhor fica indefinido porque as escolas de economia não ensinam que é o consumo que gira a roda da economia. Então, pode-se entender que retirar dinheiro do salário do trabalhador e não corrigir o salário mínimo da inflação real, a pobreza acabou crescendo com o desemprego e os camelôs da economia informal estão por todos os cantos dos centros urbanos, pois crises com a redemocratização estão se repetindo de governo em governo, uma vez que o Brasil é o país da impunidade. Ou seja, quando o salário é muito baixo, o imposto com os gastos públicos acaba ficando muito alto, o que é uma verdade. Pois até as grandes lojas de varejo estão invadindo o comércio atacadista para ampliar vendas. E até mesmo dirigente de associação comercial, por não saber que o poder aquisitivo do salário do brasileiro é muito baixo, passou a acusar os bets esportivos pela queda das vendas do varejo. Outra questão que afeta negativamente o varejo são os produtos baratos importados da China. Esses são baratos porque, nesse país, são mais de 1 bilhão de habitantes. Portanto, impostos sociais não podem existir. Aí, com a mão de obra barata, que é explorada até sem vínculo empregatício, se tem alta produtividade com as longas jornadas de trabalho escravo e com a manipulação da moeda para que a moeda forte entre no país com as exportações, então com os investimentos fazem com que a unidade produzida saia da China muito barata e chegue ao Brasil até por contrabando, pois o Brasil é o país da impunidade. Esta prática comercial desleal acaba roubando milhares de empregos na indústria brasileira, com os altos impostos, reduzindo quem compra no varejo. Como é o consumo que movimenta a economia no país, o comerciante acaba sendo enganado, pois pensa que o produto barato da China é uma vantagem. Mas à medida que esses produtos importados crescem no mercado consumidor, as vendas do varejo vão diminuindo com o desemprego aumentando. Todavia, o pior passou a ocorrer
com as vendas pela internet, porque essa comercialização não tem os custos de venda que tem o varejo, e muitas das vendas chegam ao consumidor até sem nota fiscal. Portanto, para que o varejo crie milhões de empregos para a indústria e comércio, os salários terão que ser melhores e ter para produtos importados e os vendidos pela internet um imposto compensativo para que tenha um preço justo para ambas as partes. Agora, se não bastasse todas essas dificuldades dos varejistas, imagine o que pode acontecer com as vendas. Quando o poder de compra do salário é muito baixo e a reforma tributária sobretaxar o consumo em 26%. Como é conceito de economista falar que produtos baratos importados da China se controla a inflação, aí varejista. Você deve ir à associação comercial e expor esses argumentos com a finalidade de criar um fórum para abrir a discussão. Então, para você ter mais argumentos, desenvolvi outros vídeos que estão no YouTube, no canal Antônio J. Figueiredo. Aí você pode ficar sabendo como o assalariado pode ser melhor remunerado sem custos para o patrão. Reduzir os impostos e controlar de fato a inflação, caso você tome consciência como combater corrupção neste país da impunidade.